Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando agora mais uma Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor para você, amigo produtor. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E aqui trazemos dicas, e ajudamos o agricultor a colher 100 sacos por hectare, mesmo com clima desfavorável, mesmo com veranico, e trazemos técnicas, teorias e práticas para que realmente a gente ajude a construir essa produtividade. Sabemos que não é nada fácil, ainda é um objetivo que ele é bem desafiador, mas sim, hoje a gente sabe que fazendo o que a gente tem que fazer de manejo de solo, manejo de planta, João, a gente consegue melhorar a produtividade. E claro, vamos construindo isso ao longo do tempo, João? E hoje, a gente vai ter o prazer aqui de ter um convidado muito especial, que já é um raizeiro aí também há algum tempo, um cara que logo vai se apresentar e contar um pouquinho para nós aí da onde que veio, da onde é que foi, para onde que tá indo, Edgar? Então, a gente logo passa a palavra para você. Mas de antemão, eu queria te agradecer porque apesar de estar já desde a turma 3, Edgar? A gente se conheceu lá em Sorriso, pessoalmente, até teve uma coincidência bem legal que depois dá pra gente comentar um pouquinho e a gente notou, João, assim, que o Edgar tem, já acho que do jeito de ser, essa alma que a gente tem, de desafiar e de querer mais, no sentido de produtividade de pessoas, Então, Edgar, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, vamos contar um pouquinho de história, vai ter bastante, lá do Mato Grosso, de Sorriso, que foi um ano desafiador, João, e tal, e eu acho que o Edgar tem umas coisas bem legais para contar pra gente, não só de teoria, mas também de prática e de pessoas, que é muito legal a história. Então, Edgar, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu nasci em tal cidade, aconteceu isso, fui parar lá no Sorriso, não sei de que jeito. Conta pra gente como é que é um pouquinho da tua vida, como é que tudo começou, onde é que você tá, onde é que estudou, essa história toda. E fique bem à vontade para nós trocar essas ideias aqui hoje nesse nosso podcast. Bom, boa tarde, Leandro. Boa tarde, João. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história. Meu nome é Edgar Gomes Silva, sou mineiro, Triângulo Mineiro, do lado de Uberlândia, Prata, uma cidade pequena. Prata? Que hoje está desenvolvendo na agricultura, que na minha época de infância era para pecuária leiteira, praticamente, a cidade vivia disso, mas que a gente vê cana-de-açúcar entrando, mas soja tendo bastante crescimento lá na região. Em 97 eu fui para o Mato Grosso fazer faculdade de agronomia, eu fiz faculdade na UFMT, e em 2002 eu tive a oportunidade de iniciar minha atuação como agrônomo em Primavera do Leste. Comecei como assistente técnico de uma revenda, fiquei 6 meses, fui promovido a consultor, fui bater carreador e porteira, fui fazer venda, tirar pedido, tive uma passagem por uma revenda na região e em 2006 eu fui para Sorriso. Fui para Sorriso, fui CRTV da Monsanto. Na época com sementes agroceres, Decalb, químicos era junto também, a parte de Roundup. E 2 anos depois eu ingressei junto numa revenda na sociedade. Fiquei 10 anos, durante esse período de experiência, eu iniciei o cultivo de soja. Após 10 anos, a gente optou que cada um tinha um caminho diferente a seguir. Eu e meu sócio Marcos, ao qual sou muito grato, que me deu a oportunidade, a gente optou por deixar de trabalhar junto e eu fiquei só na propriedade. Durante todo esse período que eu tive na revenda, eu nunca deixei de estar atuando dentro da propriedade. Então, sempre estava na parte técnica, as decisões tinham um crivo meu, para que eu pudesse estar me inteirando, para estar junto do time comercial e para saber de produto também, o que estava interessante, o que não estava. Após a minha saída, eu fui para dentro da fazenda e a paixão pela agricultura veio desde pequeno, de auxiliar meu pai a tirar leite de madrugada, mas eu tive a oportunidade de ter a minha propriedade, de começar a colocar o sonho de um dia ser um produtor em prática. E montei uma equipe do qual me entrega resultado até hoje, do qual tem pessoas que, desde que eu comecei os cultivos sozinho, estão comigo ainda. Uma equipe que me ajuda a colher bons frutos. E
a gente começou a ver algumas dificuldades no Mato Grosso, veranico, a gente começou a incomodar um pouco por falta de chuva. As áreas que eu cultivo têm um teor de argila baixo, então é um tanto desafiador quando a gente fala em estresse hídrico, sente muito mais que é uma área argilosa. E sabendo trabalhar pode dar felicidades também, né? No ano que chove bem é melhor que a argila. Mas no ano que falta água, é um Deus nos acuda, né? E por muitas vezes a gente está fazendo o que é mais fácil. Foi quando eu comecei a seguir o Leandro nas redes sociais e vi, cara, esse caboclo precisava de ser parceiro meu para começar a puxar minha orelha. Para mim deixar de fazer o que é fácil e de fazer o que realmente é preciso. A gente sabe o que precisa, mas muitas vezes a gente toma decisão pelo mais fácil, pelo que é mais cômodo, e nem sempre isso leva a gente aonde a gente gostaria de estar. Às vezes o caminho mais curto é mais rápido, mas lá na frente você não consegue ter o mesmo resultado que a gente poderia ter se tivesse feito uma base bem feita. Não. Então isso é um pouco da minha história, e já tem 2 anos que eu sigo na Raiz da Solução. Eu me inscrevi na turma 3, entrei na turma 3, eu tive a oportunidade de acompanhar as aulas. E no último Experience, eu fui a Brasília, levei meu filho junto. Ele acabou de fazer a inscrição no simulado do Enem da escola dele e falou, pai, é agronomia mesmo. Então, para mim, é uma alegria muito grande saber que se Deus abençoar, ele vai conseguir fazer uma agronomia e vai conseguir estar do meu lado na fazenda. Aí a gente conheceu ele lá, aquele dia até, lembra aquele dia do Ari Johnson, que ele perguntou... O menino que cuida da fazenda melhor que o pai. Era o Edgar. O Leonardo, né? Leonardo. Então, assim, ó, é legal isso porque foi bem interessante aquele dia, porque coincidentemente, né? Foi depois da palestra do João que estava falando de sucessão e... E a gente busca muito isso, Edgar, você sabe, né? A gente quer muito essa história que a gente colher bem, ser o melhor, a gente quer ser o melhor, mas também a gente aproveitar a vida e deixar o legado, né? Sim. E eu acho que o Edgar, nesse sentido, João, assim, ó, o Nar tá junto lá, né? Um piá, né? Sim, vamos pensar sim. Mas já com uma mentalidade, né? E umas respostas de alto nível lá, né? Vamos pensar assim. Isso é bom, né, Leandro? Tem muito pai hoje que sofre pelo filho ter saído ali da fazenda e tomar outros rumos, né? O Edgar tem a possibilidade do filho dele estar ali com ele. Isso é para poucos. É muito gratificante. Mas tudo é uma busca, né? Pelo que eu entendi, aquele dia que a gente se conheceu lá em Sorriso, né? E até foi no evento da Mundo Agri lá. Exato. A empresa era a Agromave. A Agromave, da qual eu fui sócio, é a dona da Mundo Agri, que me presta consultoria desde que o Emerson chegou. O Emerson, no dia do evento da Mundo Agri do Milho agora, ele estava comemorando 8 anos de Sorriso. Exatos 8 anos. Então, desde que ele chegou, a Mundo Agri prestou assistência para mim e sempre fizeram muita diferença na minha propriedade também. Então, é isso aí que é importante, ó. E a gente lá, até contando um pouquinho essa história, depois a gente entra um pouco mais técnica, mas foi legal, João, porque a gente estava palestrando lá e o Edgar, vamos dizer, ele dentro da consultoria, né, Edgar, você estava recebendo o prêmio de melhor produtividade em solos arenosos. Exato. Foi 74,02. Então, e beleza, só que a gente foi fazer eu nem imaginava que ia estar lá o Edgar, né? E eu fiz a última palestra, daí tu foi receber o prêmio, a gente sentou lá, fazer uma mesa redonda. Sim. E eu, do lado do Edgar lá conversando, mas eu nem sabia que o Edgar era raizeiro, né? E tal, e daí o Edgar foi falando lá, e até depois a gente vai tocar naquele assunto lá das pessoas, e daí o Edgar falou assim, não, porque eu sou da turma 3 da Raiz da Solução e tal. Ai, que legal. Mas daí que eu fiquei feliz, né? Porque a gente já tava com o cara colhendo 74, num ano daquilo, em areia, que foi um ano difícil, por lá que teve a chuva, mas foi um ano difícil de temperatura. A temperatura também foi alta, não foi só precipitação ajuda, mas ela não minimiza o problema de estresse. Então quer dizer que 74 sacos de média não é... Fez bem feito. Sim. Eu acho que foi pouquinha diferença do solo argiloso lá, né? Sim, do campeão de argiloso. 78 o solo argiloso. Daí a gente acabou começando a conversar ali, João, e tal, e daí veio essas histórias, e hoje, né, a gente conversando, depois o Edgar veio pra Raiz da Solução ali, mas o legal é isso, e tem mais uma agora também, né, Edgar, que daí no milho agora também. No milho também eu fui reconhecido de novo, novamente. Bacana, cara. Foi quantos sacos por hectare? Foi 138 sacos por hectare. Mas tu teve uma lá, teve um... O SESB lá, vamos fazer de 200 e... Não, eu tive um campeonato de produtividade da Morgan. Isso. Eles fizeram um desafio de produtividade, 208,6 sacos por hectare. Bacana.
O que é legal disso? O que a gente fica falando assim, né? De novo, eu sempre falo, né? A gente não tá aqui pra se gabar de nada não, mas mostra que é possível. Sim, né? sim. Peraí, poxa, num ano desse. Que a safrinha também pegou março ali meio complicado. Sim. Vamos lá. O meu milho de janeiro produziu menos que o de fevereiro. Então, normalmente, as aberturas de plantio, a produtividade eram bem superiores e no fechamento dava as tristezas. As áreas de fechamento esse ano foram as áreas que eu já comecei a implementar o que eu aprendi na mentoria, a Raiz da Solução. Foi onde a gente fez calcário, gesso, subsolou. Então, trabalhamos a parte física, a parte química melhorada e as produtividades dos fechamentos, que eram nos teores de argila menores, foram tão boas ou até maior que as argilas de abertura. E falando disso assim, depois, João, se caso tu tiver alguma... Assim, eu ia muito de encontro com isso aí que ele falou uma frase que eu anotei aqui bem legal, que depois que ele começou a seguir a raiz e tal, deixar de fazer o que é fácil para fazer o que é preciso. Aí eu ia perguntar, o que você fez que é preciso ser feito? Exato, é uma boa pergunta, João. Vamos lá. Às vezes o Leandro já falou algumas vezes em eventos, a gente às vezes enxerga, escuta uma informação pela metade e a gente vira um burro motivado. Pera aí, tá na hora de subsolar e corre lá e subsola um monte. Puta, por que eu não joguei o calcário antes? Aí corre atrás, joga o calcário. Mas foi calcário, se tivesse feito o gesso ficava bom. Aí depois corre atrás para fazer o gesso. O que tem que ser bem feito é ser planejado. Senta antes, enxerga o horizonte, vê como que você vai fazer. Quais são os gargalos da fazenda. Vê o que é o gargalo, vê onde que é o furo da caixa d'água que está vazando mais, tampa ele primeiro, que a partir do momento que você começar a tampar os grandes, você vai fazer a lei do mínimo, te dá muito resultado. Então, antes tomava muita decisão de forma desordenada e enxergava alguma coisa que alguém tinha feito ali que deu resultado, corria para querer colocar em prática, mas não olhava o que tinha sido feito, a base por baixo daquilo. Não parava para estudar. Hoje, até meu time na fazenda brinca, da segunda, terça e quarta, o Edgar soma pra dentro de casa, porque é QPH, é raiz da solução, então segunda, terça e quarta. E a patroa também fala, então esses dias você fica na fazenda, porque daí não tem aquela distração, desliga o telefone e vai realmente assistir a aula, vai estudar, vai colocar em prática e vai se preparar, porque tá cada vez mais dificultoso, mas o reconhecimento vem também. Bacana. Eu vejo que essa parte nós estávamos conversando também, volta minha conversa com pessoas justamente isso de você entender, né, Edgar? Porque o nosso maior objetivo hoje, cada um tem um conhecimento, eu tenho, o João tem, você tem, né, mas eu vejo que hoje essa parte da lavoura, como a gente fala, hoje colher 50, 60 tá complicado, né, porque né, se eu colher 60 sacos, eu fico devendo pra alguém. Ainda mais agora, né? Então, beleza, essa parte de parar e afiar machado, né, acho que esse, não sei, acho que é a mensagem que eu gosto muito, assim, e aprendi a entender o Edgar e ver a filosofia dele, é isso, cara, de vez em quando nós temos que parar e pensar e planejar, cara, essa é acho que é a palavra do podcast, eu acho bacana. Mas que é o seguinte, a partir do momento que você planeja, Leandro, igual você teve a oportunidade, no momento que eu recebi o reconhecimento, eu agradeci ao meu time, e o que não aconteceu lá? Lá fui eu recebi o reconhecimento. No evento de milho, foi eu, meu filho e o meu time. Eu trouxe o meu time para receber, porque quando eu peço para eles para fazerem as coisas, por eles não terem o conhecimento técnico, não terem tido a oportunidade de ter o estudo que a gente teve, muitas vezes eles não aceitam e ficam indagando porquê das coisas. A partir do momento que eles chegam num lugar, que eles vão lá, que eles veem outras pessoas falando algo que a gente está tentando colocar em prática na fazenda, fica mais fácil de eu poder cadenciar para eles. E aí eles fazem aquilo de forma mais facilitada. E aí a gente consegue ter os resultados. Porque assim, eu, Edgar, eu tô lá como um mentor, mas eu não consigo plantar toda a minha área, eu não consigo colocar todos os defensivos na hora que precisa, eu não consigo operar a colhedeira e plantar ao mesmo tempo. Então eu preciso de pessoas. Essas pessoas fazem muita diferença. Então, eu quero deixar isso bem claro para meu filho. Meu filho tá junto comigo, meu filho planta, colhe, ele tá no operacional junto na fazenda, a gente tem integração lavoura-pecuária, ele vai para cima do cavalo também. Então, assim, as pessoas fazem a diferença. Não adianta nada eu querer fazer tudo, eu quero ir longe. Para eu ir longe tem que estar junto, eu não posso estar sozinho. Você falou desse negócio do reconhecimento aí do time. Semana passada eu tava rodando na Rondônia, eu conheci um senhor, Carlos Faria. E ele falou assim que
Olha a frase que ele falou pra mim na fazenda, que todos os funcionários eu via que ele tratava muito bem, sabe? Todos os funcionários engajados com o projeto e tal. Eu falei, seu Carlos, muito bom o seu relacionamento com os funcionários e tal. Ele falou assim, João, o exemplo é a coisa que mais contagia dentro da fazenda. Então, se você tá dando exemplo pro seu filho tá dando exemplo pros outros, e você dando um exemplo pros outros, cara, o time vai longe, o resultado vem. Achei muito bacana a frase dele, o exemplo é a coisa que mais contagia no mundo, ele fala. E eu acho que o Edgar ele tem isso, porque aquele dia lá, vamos dizer assim, antes de qualquer coisa, já vem isso dentro né, no teu ser, né? No sentido no teu maneira de pensar, né, Edgar? Talvez só aprimorou algumas coisas, né? E até eu queria que tu contasse, assim, que o Edgar ele colocou uns objetivos, João. Porque é que a gente fala, quando a gente fala dos 100 sacos, não é uma coisa fácil, não é nada fácil, mas é um objetivo. Né? E tem como chegar lá, né? E o Edgar, aquele dia me contou, Leandro, tem um objetivo, que é, né, ele vai falar agora de soja e de milho de produtividade. Legal. Então, quer dizer, bom, é aqui que nós chegamos. Eu acho que esse ano faltou bem pouquinho, mas o time foi em busca, né, Edgar? Eu gostaria que tu contasse um pouquinho disso, porque, cara, pra mim, assim, ó, eu sei que tem milhares de pessoas que fazem isso, mas a maneira que tu fez isso, né, de engajar, de botar um objetivo, foi muito interessante, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história aí. Lá 2017, 2018, quando começou a colocar a internet na fazenda, poucas propriedades tinham, a gente tinha ciúme, porque a conectividade era muito baixa, então você colocava uma senha e não compartilhava nem com todos, porque às vezes precisava trabalhar e tinha muita gente, começava a jogar, e a gente acabava que não conseguia fazer o que precisava. Então, quando foi colocar a internet na fazenda, eu sempre trabalhei no comercial, sempre tive tinha um comercial que eu julgo ter sido legal, que eu tô aqui porque o meu comercial me auxiliou. E o conhecimento técnico também, que o comercial não anda sozinho. Se não tiver conhecimento técnico para embasar, não consegue crescer. Eu peguei pensando nisso, como que eu vou fazer meu time enxergar onde eu quero chegar e que todo mundo pense junto comigo. Quando foi colocar a internet na fazenda, eu fiz a senha. Minha senha era M3T@70140. Meta. M3, Hora que eu coloquei M3T@70140. Meta Hora que eu 70140. fiz essa senha, todo mundo ficou louco, todo mundo olhou. O que quer dizer isso aí? Primeira coisa, eu causei espanto e chamei a atenção de todo mundo. Todo mundo parou pra ver, mas que senha do caralho que é essa? Eu falei, moçada, é o seguinte... Para facilitar a vida de todo mundo, ninguém vai precisar anotar isso aí para passar para alguém que precisar. A minha meta aqui na fazenda é colher 70 sacos de soja e 140 sacos de milho. O meu 3, se virar ao contrário, vira um E. E o A é um arroba. Então a minha meta é 70, 140. Vocês estão cientes de onde eu quero chegar? Bacana, hein? Então, isso aí foi feito lá em 2017 para 2018. E esse ano, já tem 2 anos que a gente passou os 70. Mas os 140 não foi dessa vez ainda. Tem uma aqui pra bater ainda. Tá encostadinho ali. Tá bem encostadinho. Por mais que assim, a produtividade foi boa, o ano foi muito sofrido. Milho no começo das colheitas não entregou o que a gente esperava. Os veranicos no meio e corte de chuva abril. A gente estava conversando um pouco antes, né? 27 milímetros apenas em abril, em 5 garoas. Então, foi pouca água mesmo. Não permitiu a gente atingir os 140, mas 138,7. Ficou raspando ali, ficou raspando. Para a próxima safra, a gente, se Deus quiser... Hoje, não tem senha mais, né? Porque a velocidade de conexão na fazenda tá grande, mas o meu colaborador, o Josué, que tá escutando, vai escutar a gente lá... A hora que ele escutar, ele vai lembrar que, assim, se perguntar para ele, até hoje fala da meta 170, 140, não esqueça, e um dia eu quero comemorar ela. 2017, 18, Edgar, agora 2026, por exemplo, para 27, você vai ter que trocar essa senha aqui, cara. Não, aí vai ter que ser... 80, 160. Vai ter que dobrar a meta, né? Beleza. E se atingir 70, 140, o time vai estar junto comigo na próxima experiência. Amém, eles já sabem disso demais, e eles têm ciência disso. Legal. Legal. Isso é importante, né? A gente pegar e trazer e comemorar junto, né? Porque, como tu falou, é uma parte, né, de toda a produtividade, é uma parte importante. Eu sempre falo química de solo, uma análise de solo é 25%, física mais um tanto, biologia um tanto, mas o grande segredinho, eu sempre falei isso, é engraçado, a primeira palestra que eu fiz na minha vida, que foi num simpósio cerrado, que a gente botava lá os pilares, né, ambiente,
solo e tal, e eu botei um negocinho no meio que eu botei escrevi segredo, né? E depois para contar o segredo lá no final da palestra, né? Primeiro para engajar o povo, para eles quererem saber o que era o segredo. Pra dar emoção. Você chamou a atenção, né? Tipo, para mim eram as pessoas, né? Hoje a maior saudade que eu tenho de uma fazenda, né? Apesar que hoje a gente tem uma equipe também aqui, né? Diferente, mas era isso. Mas, Edgar, eu tenho uma curiosidade assim, ó. Beleza, você entrou lá na turma 3 e tal, e claro, cada um tem os seus méritos, né? Um me ajudou aqui, outro me ajudou ali, né? A tua vida te ajudou, o teu sócio, todo mundo lá, o Mundo Agri, todo mundo ajuda nesse sentido, né? Porque eu vi que lá é bem colaborativo as coisas, né? E até assim, num primeiro momento eu queria falar assim, porque foi poucas as vezes no Mato Grosso que a gente entrou dentro de consultorias e foi muito bem recebido, né? A gente viu que a mentalidade deles lá é colaborativa. Sim. Que ninguém quer matar ninguém, a gente só quer que o agricultor ganhe. Eu entendi isso deles, né? Entendi sentido. Mas eu queria te perguntar assim, hoje vamos lá para a parte mais técnica, teórica, assim, o que para você foi fundamental, assim, ou que seja depois da resolução, antes, que te ajudou a chegar já nos mais de 70 sacas na areia, praticamente chegar na média de produtividade, assim, não sei se é uma coisa, geralmente não é isso, né, mas, foi uma planta de cobertura, foi integração com o gado, Qual foi a mudança de chave? O que te ajudou, assim, que tu viu que peraí, ou foi um conjunto de coisas, óbvio, né? Mas assim, que ajudou a melhorar a produtividade na fazenda, assim. E vamos pensar que a equipe faz tudo com capricho e tal, mas vamos lá na parte técnica mesmo. Tem alguma coisa que você acha, não, isso aqui começou a virar a chave pra mim da produtividade, ou 2, 3 coisas. O primeiro foi estudar, né, Edgar? Não, você colocou aqui. Vamos lá. A gente sempre cresce depois de um tropeço, né? Sim. 3 safras atrás, quando a anomalia entrou forte no Mato Grosso, eu colhi 46 sacos de soja por hectare. Certo. Nessa mesma área aqui de 46 foi para 72, para 73, 74. Tá. Então, quando eu saí dos 46 sacos por hectare, eu chamei para dentro da sala a consultoria Mundo Agri. Falei, moçada, o que a gente vai fazer? Apertou, estrangulou, tá totalmente dificultoso. O tanto de soja que eu colhi não vai ficar conta na rua, porque a gente já estava, de uma certa forma, Sim, um tanto capitalizado. Mas para tocar para frente é difícil. E eu já tinha feito já 2 adubações uma adubação de safrinha. Eu já estava trabalhando com fósforo no milho, seguindo o professor André Aguirre, sempre tive contato. Durante todo o meu período de comercial, eu nunca abri mão da parte técnica. Eu sempre fui apaixonado por lavoura durante a vida toda. Então, colhemos 46, o milho pós essa soja, que foi horrível, foi desastroso, já foi um milho com fósforo novamente. A gente tinha trabalhado com 100 pontos de fósforo na forma de super simples. Tá. Então, meu nível de fósforo já começou a ficar legal. Uhum. Eu já tinha o fósforo pro milho e já compro o fósforo pra safrinha, porque a safra é muito... Pra soja próxima, soja. Porque é muito dinâmico. A gente trabalha sempre 14, 18 meses na frente nas comercializações, senão você perde o bonde. Uhum. Então, eu já tinha o fósforo da próxima soja. Eu falei, cara, se eu comprar do próximo milho, eu posso me dar o luxo de tirar fora esse fósforo da soja, que eu já vou ter um nível legal. Eu tive uma queda de produção aqui, não exportou tanta coisa. Mas o que eu vou fazer para ajudar a segurar essas plantas que estavam vegetando demais? Meu fósforo tá alto, eu tô perdendo com acamamento. Uhum. B32, que foi o que me judiou muito pelo quebramento, com 10 plantas acamava na minha área. Entendi. Então, imagina, aí você vai falar, vou plantar com 10 sementes. E se ficar 5 plantas? Então, a gente foi um monte de pormenores que a gente foi ajustando. Começou com tirar o fósforo, com ajustar a plantabilidade, com melhorar a plantabilidade. Para isso foi necessário fazer a aquisição de uma plantadeira nova, para reduzir a velocidade de plantio, para colocar a semente como se fosse individualizado cada uma. Sem correria. Ter operacional bom. Exatamente isso. E aí foi o engajamento das pessoas e mudar a disposição de plantio, plantar leste-oeste, plantar leste-oeste. E assim, e devagar a gente vai fazendo as evoluções. Esse ano já foi plantado com espaçamento de 60. Deu para... Escutando vocês e estudando, deu para ver o quão é importante preservar o bacheiro, segurar as folhas mais tempo.
o como é prazeroso você chegar e abrir um Olímpico que está lá com quase 1 metro de altura e você olhar os primeiros trifólios lá ainda, você enxergar a soja com 40, 45, 50 dias com folíolo. Cara, Sim. então isso aí faz diferença. Então foram inúmeros fatores. Foi desde o momento do tropeço que começar a ter que procurar uma solução para vencer aquela dificuldade, pensar no onde que tá minhas reservas, onde que eu posso poupar e onde que tá melhor. Beleza. Então, assim, acredito que foi tudo isso aí junto e, assim, sempre no meio da lavoura. Então, vamos lá. A gente tem que falar, às vezes, as coisas que a gente escuta, né? Eu encontrei a sorte. E todas as vezes que eu encontro a sorte, eu tô trabalhando. Então, Não, mas... a gente tem que estar lá preparado para encontrar ela. E isso, na verdade, e tu vê como é que é o negócio, né, do fósforo hoje em dia. Como é E esses 2 anos de 72 e 73, 74, saca? E foi com 0 fósforo na soja, tá? todo Soja, todo o meu fósforo está sendo jogado no milho. Minha soja só vai cloreto de potássio. Aí, isso, e é uma coisa que a gente vem falando desde 2019. Então, assim, ó, Mas bacana discutir, né, Leandro? Porque, poxa, tem resultados, não é imaginação, né? Que já vem de uma história assim e tem uma lógica, uma teoria em cima disso que realmente prova, né, quimicamente, né, que a gente consegue melhorar. E talvez, né, Edgar, seja, eu acho que um dos maiores paradigmas hoje da soja brasileira, né, do agricultor de soja brasileiro, hoje é justamente o fósforo. Né? É só ele? Não, óbvio que não, a gente está falando de um nutriente agora, mas ele é importante porque ele desencadeia um monte de coisa. Um amigo, a gente conversando, tendo reconhecimento da Agromave, eu recebi uma mensagem de um amigo que falou assim, ó, tô pensando, fósforo tá muito caro, em reduzir a metade do meu fósforo. Olha minhas análises como que estão. Eu falei assim, me vende um pouquinho desse adubo seu aí, eu preciso jogar aqui na minha área. Então, assim, começaram a ter algumas pessoas que vão reduzir fósforo, que vão até zerar. As pessoas ficam muito receosas. Tem medo. Mas, assim, para fazer isso, Leandro, também foram 3 anos consecutivos com calcário. Ainda tinha um receio de supercalagem. Então, 2 anos com 2 toneladas, o terceiro ano com taxa variável. É o 4º ano agora, a metade da fazenda está sendo feita com 2 toneladas mais gesso. O ano que vem, a outra metade, 2 toneladas e só falta 30% para colocar gesso. Então, a gessagem está sendo feita em toda a área. Para teor de argila baixo, tem 3 safras que a gente está trabalhando com boro e a gente tem cuidado muito em enxofre. Então, enxofre é o principal elemento que na areia entrega um resultado extraordinário. A partir do momento que foi colocado 400 kg de gesso, fez uma diferença muito grande. Foi de 62 para 68. Então. Tá? De cara foram 6 sacos. Aí no outro ano foi trabalhado super simples, não foi colocado enxofre na forma de gesso, foi no super simples, mas aí a anomalia veio e judiou. No ano posterior a isso, a gente continuou de novo, só que a gente entrou com gesso para fazer perfil, não foi só para suprir enxofre. E não tem como, o boro é fundamental também, já tem 4 safras que está sendo trabalhado, o teor de argila baixo, esses 2 nutrientes fazem muita diferença mesmo. É melhor tirar o pé do fósforo do que deixar de colocar esses 2 nutrientes. Buscar a gente fala o equilíbrio, né? Eu acho que o grande detalhe é isso, né? E aí você tira é isso que eu falo, toda a parte de conhecimento, porque isso não foi um sonho, né? Você estudou, você acompanhou que seja a Raiz da Solução, que seja outras pessoas, mas você entendeu isso e foi lá, peraí, agora eu posso tirar aqui o dinheirinho aqui do fósforo, que estava alto e tal, e investiu em boro, em enxofre, beleza? Colheu melhor, daí tu vai mantendo esse equilíbrio, né? Porque é isso que a gente busca, passar essa informação. Não é, vamos zerar fósforo. Não, cara, depende, o que você tem no teu solo, né? Então, desde uma amostragem, um laboratório, é tudo um conjunto tão grande de coisa, né, Edgar? Que assim, eu tenho que estar e você tem que ter esse conhecimento. Então, eu acho que não tem chance, cara. Ou você vai, então, para dentro de casa, desliga o celular e dá uma olhada e segue e faz acontecer. Algumas pessoas, alguns profissionais, né? Que você acha que tenha e que tenha lógica naquilo que estão falando. E você vai lá para dentro da tua fazenda e coloca em prática. Porque eu não sei, é isso que eu tento falar para as pessoas, não é eu aqui, vamos pegar o João, sei lá, nós dar uma receita para ti. A gente vai te dar norte, a gente faz um monte de coisa, mas daí você pensa lá. Porque você, que quando você tá falando, você vai pra roça, você conhece a tua fazenda e o teu financeiro.
né? Porque às vezes isso aí também importa, né? Gesso, importante que hora que dá pra gente comprar, comercializar. E o tempo, né, Leandro? O A tempo. quantidade de coisa que eu notei que o Edgar falou que mudou na fazenda. Calcário, gesso, operacional, plantabilidade, espaçamento, bacheiro, boro e por último aqui, pessoas e monitoramento. Cara, é uma série de mudanças. É o que a turma fala assim, tem que melhorar o básico bem feito. Rapaz, o básico bem feito dá um trabalho. O básico bem feito não é tão básico tem hora assim. que eu pego e falo, Léo, estuda, forma logo, tá faltando tempo pro pai. Viu? E olha que são só 1.000 hectares, tá? Então, o desafio é grande, tem muita coisa para ser feita dentro da porteira. Se a gente quer evoluir, a gente quer ter segurança, quer plantar uma safra com uma segurança maior, quer sofrer menos com as intempéries climáticas, é de fundamental Edgar, você importância. tocou nesse ponto aí, eu vou te fazer uma próxima pergunta. Acho que vai ficar bem coerente essa pergunta agora. Depois dessas mudanças aqui, você falou que tem muito para evoluir, né, para melhorar. Você quer trocar essa senha da internet aqui em 26, 27. Quais os próximos passos que você enxerga dentro da propriedade? Olha, vamos lá. Essa produtividade de milho ainda tem que ser melhorada bastante. Por mais que o solo arenoso tenha uma limitação com relação a segurar a água, se a gente melhorar a matéria orgânica e CTC, a gente vai conseguir buscar uma produtividade tão boa quanto um solo argiloso. Então, minha expectativa só que para isso eu precisaria, imagino, de uns 5, 6, 8 anos para conseguir fazer esse solo arenoso trabalhar igual um solo argiloso. Então, hoje é trabalhar cada vez melhor as coberturas. Cara, já tive diversos momentos que eu fiquei muito motivado com produzir grão. Hoje eu estou preocupado com dar sustentabilidade para o negócio. Produzir de forma sustentável. Ter longevidade no negócio. E ser longevo. Então é justamente isso. Não adianta nada eu querer buscar 90 sem saco e 180 de milho se para mim sobrar 5 sacos por hectare. Que tempo que eu vou ter para conviver com a minha família também? Então, que tempo que eu vou ter para ir visitar minha filha, que está aqui do lado, está aqui em Araras fazendo faculdade, eu estou aqui pertinho dela e eu não vou conseguir ali dar um abraço nela. Então, para mim, família é de fundamental importância. Eu quero dar sustentabilidade no negócio para poder ter tempo de gerenciar minha vida também, de gerenciar minha família. Mas até aqui tocou um assunto para mim, assim, porque tu tem que chegar e armazenar água, por exemplo, ou até infiltrar. Porque na hora da necessidade, sim. A parte mais boa dessa história toda é que o mesmo manejo é para as duas coisas. Sim. Porque se você subsolar solo, por exemplo, onde assim tu infiltra a água, a raiz cresce, mas matéria orgânica, tu falou CTC, como é que a gente vai conseguir? É só com matéria orgânica. Sim. Não tem, bota um calcário, alguma coisinha muda, mas o negócio é matéria orgânica. E daí, Edgar, hoje nós temos talvez o maior paradigma a ser quebrado dentro desse país, que é o tal do milho com braquiária. E a gente sabe, eu passei por cima do Mato Grosso, agora a gente andou naquele Mato Grosso lá que não foi pouco, né? Você viu muita braquiária, então? Mas vi que tem muita lavoura que não tem. Que não né? tem. E eu vejo assim, eu recebo muito isso, né? Tipo assim, que muita gente fala, a braquiária tira a produtividade do milho, a braquiária não sei o quê, e tal, e eu acho que você já tem uma experiência um pouquinho mais de longo prazo nisso, que eu acho que talvez você como exemplo eu falei isso lá no Mato Grosso, às vezes a hora que o Mato Grossense, ou o brasileiro de forma geral, talvez aprender a lidar com a safrinha com a braquiária, vai ser outro mundo para todo mundo, né? Tipo assim, você vai ter mais essa parte então de conseguir armazenar e conseguir daí colocar a tua lavoura para um patamar, não importa que é 5 anos, né? Mas tem que começar. Um dia chega os 5 anos, né? E chega rápido, hein? Eu queria que tu falasse um pouquinho assim, gostaria que tu falasse assim pro pessoal que vai ouvir a gente aqui, de perder esse medo, né, da braquiária, e talvez assim, por que você não tem medo da braquiária no meio do milho? Tipo, porque você maneja, você trava, você usa uma cultivar que é... O que você pensa que... E eu sei que você tem o gado, que nem você falou, Sim. né, que é sensacional isso. Como que você falar assim, gente, pelo amor de Deus, perde esse medo aí, porque é só fazer assim, assim, assado que dá certo. Porque às vezes é aquela história, o santo de cara não faz milagre, né? E vamos falar assim, a gente fala, mas às vezes o pessoal não quer. Então, de você que tá lá, você vive a tua fazenda, você sustenta a tua família com aquele negócio lá. Então, peraí, você perdeu esse medo, você viu que ainda não é nenhum medo, fez e dá certo, né, Edgar? Então, se você pudesse contar um pouquinho assim, como é que tu faz isso, né, e que faz esse sistema dar certo. O Leandro, por ter a integração lavoura-pecuária, eu já trabalho há um tempo já com o consórcio milho braquiária por ter a necessidade de
de fazer a palha pro boi, fazer a braquiária pro boi. Então, a gente começou trabalhando com rosizienses. Esse trabalho com rosizienses eu comecei a ter conhecimento lá em 2008, na Monsanto, ainda na parte de consórcio. E isso oportunizou de a gente ter conhecimento das técnicas que foram sempre as mais avançadas. A braquiária, o maior medo das pessoas é com relação a travar ela. Então, desde que se tenha conhecimento, que seja programado, antecipado, que se tenha feito uma boa implantação, travar ela não é problema. Não adianta querer fazer uma braquiária de forma arcaica. A gente sabe que muitas vezes a gente não faz da forma que é melhor. Às vezes a melhor forma de fazer é a que a gente tem. Vai fazer com o que você tem. Mas a partir do momento que você opta por fazer uma braquiária, tem que optar por fazer bem feito. Porque se não fizer, você vai ter mais dificuldade. Você vai ficar com facheado, vai ter uma parte com braquiária e uma parte com erva invasora. E muitas das vezes você vai ter dificuldade até de controle dessa erva invasora, que a dose para controle é diferenciado. Aquilo que era uma solução começa a virar um problema. Exatamente. Mas vamos lá. Se você jogar a braquiária antes do plantio, antes da plantadeira, é uma forma de implantar que vai muito bem. Quantos quilos você assemelha? Eu trabalho com 500 a 600 VC. Beleza. Pré-plantio. Pré-plantio. Eu já plantei no passado braquiária com plantadeira, quando eu não fazia 100% da área de safrinha, com espaçamento de 50, antes de mudar a plantadeira para 60. Fica fantástico também. Mas voltando ao foco que é consórcio milho com braquiária. As primeiras implantações que eu fiz foi plantio na frente semear na frente da plantadeira. A safra passada eu fiz com Ikeda certo. Na plantadeira. Fica faixa. Não ficou legal. Então, na hora que a gente começou a ver faixa, foi plantado com um quadriciclo na frente da plantadeira. E aí você diminui o problema de faixa. Você tem momentos de vento durante o dia que até dificulta um pouco. E esse ano eu estou implementando uma semeadeira com distribuição eletrônica da Fergel. Ela tem caninhos que vai colocar na frente do lado disso de corte. Então acopla na plantadeira vai acoplar na plantadeira e vai jogar junto. Então, o importante que eu vejo como prioritário é a semente da braquiária tem que nascer junto com a semente de milho. Certo? Para você conseguir fazer o controle de ervas invasoras no momento certo e você fazer o travamento da braquiária para o milho sair. O milho saiu, passou de V4, V5, a braquiária depois não pode vir que ele segura ela. Isso é uma informação importante para o pessoal entender que não tira produtividade se você não manejar, né? Esse ano, situação que eu tive, eu plantei milho dia 17 de janeiro. Foi chover dia 2 de fevereiro. A braquiária não nasceu. Porque a que caiu na entrelinha não nasceu nada. Nasceu um pouquinho só na linha do milho. Se eu fizesse meu controle de erva invasora no momento certo, no estádio certo do milho, com a dose que precisaria, eu iria perder toda a braquiária. Eu tive que postergar o controle. E aí manejo. Decisão. Não existe uma receita de bolo. Você tem que ir para dentro da lavoura e enxergar. E assim, quando você não sabe, você tem que ter humildade de procurar uma consultoria, alguém que tem experiência e falar, já fiz, é assim que funciona. E colocar em prática isso. Então você tem que estar cercado de pessoas boas para te auxiliarem. Isso é o maior objetivo que a gente tem dentro da resenha, Edgar. Maior objetivo. Porque esse... O que a gente consegue ter de informação dentro do grupo da mentoria ali porque todo mundo, alguém já passou por isso, né? E o espírito do grupo, né, Leandro? Que é aquele espírito que a gente fala que é de compartilhar. Então todo mundo tá querendo se ajudar, ninguém tá querendo esconder a informação do outro, é compartilhar no intuito de ajudar. Eu acho, Leandro, que o Edgar contou algumas coisas, né, que ele vem fazendo, alguns desafios que vem enfrentando e rompendo barreiras. Pensando nesse aspecto, vamos chamar o momento de desaprender para aprender de novo. Roda aí. E esse momento é legal, né, do desaprender, porque são coisas, né, que a gente tem que virar a chave, né, Edgar? E é isso que a gente quer, que você fale pra gente, assim, alguma coisa. Isso é muito inerente a nós, sabe? Porque nós mesmos hoje, a gente tá desaprendendo toda hora. Né? Eu, nos últimos anos, então, foi muita coisa.
Mas para você, essa história, isso que já é uma característica da realização, seja na parte técnica, seja na tua parte de vida, né? Eu queria que você falasse assim, cara, o que eu tive que desaprender nos últimos tempos, sei lá, e aprendi novamente de uma maneira diferente que me gerou resultado. Cara, a gente trabalhando tanto com plantio direto, por ter tido a oportunidade de trabalhar na Monsanto, era muito preconizado por causa do herbicida, o Roundup, tem que ser plantio direto. Os benefícios que traz, a gente não enxergou só a venda, mas os benefícios que o plantio direto traz, assim, eu vou ter que plantar um eucalipto no meio da minha niveladora. Todo e qualquer implemento que promove revolvimento de solo tem que ser proibido dentro da fazenda. Mas eu não posso plantar o eucalipto, porque no momento da colheita do milho eu tenho que estar com a niveladora a postos do lado. Se tiver um foco de incêndio, é ela que vai me auxiliar, né? Então começou o modismo. Vamos subsolar, escarificar. O que é subsolar? O que é escarificar? Ninguém sabe direito, ninguém tinha informação direito. E aí você vira o burro motivado. Vai lá vira o modismo, aí você vai pro modismo lá, corre lá e arruma um Fox e passa em 200 hectares na parte sua mais argilosa, que aqui eu vou colher 95, 100 sacos de soja, eu vou colher 200 sacos de milho. Sem saber se era ali, que profundidade que estava. E aí faz aquele revolvimento de solo. Não falando que o implemento é ruim, ele tem essas particularidades. A particularidade dele, ele tem o local ideal dele. Na minha situação, ele era totalmente errado. Aí eu falei, puta que pariu, que cagada. No outro ano, o rastro Uniport, 20 centímetros de profundidade, que foi a profundidade que ele conseguiu atingir. A área era argilosa, a plantadeira sofreu mais que tudo. A argilosa é 30%, né? Então, sofreu mais que tudo para fazer o plantio. Compactação, teve que mudar o rastro para o lado. A colheita não é no mesmo sentido do plantio, é de lado. A colhedeira ia colher, o cara parecia que estava chacoalhando dentro da colhedeira. Aí eu tive que desaprender para aprender de novo. Falei, agora nunca mais eu uso isso. Aí você começa a estudar. Peraí, a cagada que eu fiz, que eu não usei o implemento certo, eu não sabia onde estava a minha compactação. Eu fui para lá tampar, passar a niveladora de novo para tampar os rastros Uniport, ter que achar outro rastro Uniport para fazer. Então, eu tive que desaprender, aprender de novo, estudar qual era o implemento, que profundidade que estava, qual o momento certo, a planta de cobertura para poder fazer isso, para poder dar sustentabilidade, para dar longevidade à busca do oxigênio, para não ter que daqui 2 anos ter que correr lá e subsolar tudo de novo. Mas o Edgar fez todas as aulas, cara? Faltam algumas ainda. Caramba. Eu vou confessar. Mas eu vou te falar, uma aula aqui agora. Mas eu vou te falar, cara, esse desaprender da maneira que tu explicou, cara, pra mim foi um dos melhores desaprender. Gostei demais. Eu nunca ninguém tinha falado disso. Né, de justamente essa parte do implemento, né? Tu vê como é que... Sim. Né? Nem eu tinha parado pra pensar nesse negócio. Quantas coisas que ele falou que causou de prejuízo, né, Leandro? Um simples equipamento. Né? Não, eu acho que o legal... Assim, um bom equipamento usado de forma errônea. É isso aí, cara. Quando a gente sofre, é aquela história, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Né? E é justamente isso. Eu acho que a produtividade hoje é isso, né? É você colocar sei lá, a fonte, ou o produto, aquela manejo na hora certa, né? Sim. E eu acho que foi legal. Beleza, gostei demais desse aí mesmo, porque talvez a busca pelo oxigênio que a gente fala, né? Que tem que ter a mecânica e depois vinha a planta de cobertura, óbvio, né? A gente sempre fala disso. Tem que ser com responsabilidade, senão a gente prejudica mais o sistema do que traz benefício. Porque se tu fizer só isso e não entrar depois com milho com braquiária lá, a coisa complica. E, Edgar, isso, assim, a gente tá falando e repetindo porque quem vai escutar ou assistir o podcast tem que entender isso. Né? Tem que entender que se não fizer da maneira... que hoje é um processo que tá aqui, tá provado, ele tem que ser feito daquela maneira ali. Se não fizer daquela maneira ali, não vai gerar o resultado, vida até vira prejuízo. Ou pode fazer da forma que eu te falei que eu fiz, a gente vai ver o resultado na hora que for plantar de novo, né? Subsolar em janeiro, mas fazer um milho com branqueária muito bem estabelecido, né? Vamos ver o experimento como vai ficar na próxima soja, né? Vamos lá, né? Que seria o ideal, né? Seria o ideal. E o Mato Grosso, só que o Mato Grosso é uma coisa assim, legal, o Mato Grosso ele e outros estados também que chove, assim que tem mais chuva, né? O janeiro, fevereiro é complicado de você fazer esse processo, né? E acaba que fica lá depois do milho safrinha. Por isso que, né? Vamos lá. Não sei, até acho que tu me falou esses dias, mas a história de plantar 100% da fazenda de milho safrinha é complicado também, né? Sim. Porque senão você não consegue fazer esse processo. Exato.
E acho que talvez essa seja um momento de onde tem safrinha, quem planta safrinha, seja Minas, Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão, de pensar na fazenda. Senão você vira com 2 safrinhas. E daí aquela história que a gente falou aquele dia, daí você acaba querendo se precisar depois do milho, e daí vem as invenções, vem as maneiras, aquela história que acaba por desencargo de consciência e daí não funciona. Exato. E daí condena, né? Eu acho que esse é o grande Aí começa detalhe. a achar os culpados, né, Leandro? Beleza. Começa a achar os culpados. Mas legal, Edgar, acho que assim, eu não sei, né? O João anotou ali, eu vi, rapaz, tem muito insight aqui. Bastante coisa legal, cara. Vamos pensar, valeu, Edgar, assim, eu acho que você a gente falou de várias coisas e sim, né? Quem prestou atenção nisso, tem no mínimo uns 10 dicas aí dentro, cara. Bem bacana. Ô, Leandro, eu vou fazer mais uma pergunta, você faz mais uma e aí a gente finaliza, que eu queria... que você desse assim, o Edgar, um ponto de vista que eu andei essa semana também, dei uma andadinha no Mato Grosso, o Leandro andou bem mais que eu, e eu vejo assim, muita pecuária, sabe, muita pastagem degradada, com potencial gigantesco de fazer uma integração lavoura-pecuária, como você vem fazendo. Mas eu vejo assim, muito que a turma da pecuária virando para agricultura, mas com uma mentalidade de pecuarista. Isso me deixou com um certo frio na barriga. Quando você vai conversar com essa turma aí, eles não estão preparados ainda para virar um agricultor. Com certeza, não sei se você já veio com a parte da agricultura junto com a pecuária ou fez uma transição, mas comenta um pouquinho de como que é seu sistema da pecuária junto com isso aí. Onde que são os gargalos que às vezes a pessoa tem que olhar para poder não se atrapalhar nesse sistema, né? Da agricultura eu vim para a pecuária. Na área que eu cultivo, tem 142 hectares de área com 10% de argila. Uhum. Desses 142, 122 hectares são com piquetes, entre piquetes de pasto, recepção e enfermaria. Eu faço pastejo rotacionado e eu faço uma recria e uma terminação intensiva. Então, todo o gado que entra lá tem suplementação no coxo. Mas não só o gado, toda a minha pastagem tem suplementação também. Não adianta alimentar só boi. Uhum. Você tem que alimentar a comida barata do boi. A gente fala que a pastagem também é uma planta, né? Então, nas minhas áreas de pastagem eu tenho gesso. Nas minhas áreas de pastagem eu tenho boro. Então, se você não preparar a área para ter o suporte para a quantidade de animal que você quer, não adianta. Quando a gente vai fazer uma transição de pecuária para lavoura, é o momento que o pecuarista que for entrar, ou que o agricultor que pega a área de pecuária tem uma grande oportunidade de fazer a coisa bem feita. A gente tem falado isso. O quão é oneroso fazer um reset. E quando você vai para uma pastagem degradada, você abrir uma área de mato e plantar é muito mais fácil do que você pegar uma área que está degradada, porque o seu teor de matéria orgânica está lá embaixo. Então, se você vai fazer um reset, você tem que preocupar com... Você está tendo a oportunidade de colocar o cálcio, o magnésio lá embaixo. Edgar, eu comentei justamente isso. Falei, cara, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, é uma oportunidade. Exato. Que se eles estão entrando na agricultura, cara, a maneira deles entrar bem feito, eles vão fazer muito mais rápido o resultado. Eles têm essa capacidade. Agora, eu achei meio difícil a mentalidade. Tem que mudar um pouquinho essa chave aí, porque os investimentos são maiores, a escala a longo prazo é maior. Eu vejo assim que é um desafio grande, mas é uma oportunidade, é muita área. Sim. E essas áreas que estão tendo a transição agora, normalmente são as áreas que têm os teores de argila menor. Então, são as áreas que têm a maior necessidade de ter esse cálcio e magnésio em profundidade para dar sustentabilidade. Clima no Mato Grosso não é a mesma coisa. A gente tem tido veranicos e isso tem tirado o nosso sono. Legal. Isso até uma pergunta, Edgar, assim, porque a gente não vivia muito o Mato Grosso. Tem veranicos a todo momento lá, né, Edgar? Não é aquela história que chove, nunca... Porque a gente vê assim, não vai ter um período que vai dar 15 dias ou 12 dias, sempre tem, né? De forma geral, assim, eu não sei, ou é uma pergunta que eu tô te fazendo. Ou quando é no ano normal, mesmo chove toda semana. Ô, Leandro, como agrônomo, como eu disse, desde 2002 eu estou no Mato Grosso. Uhum. E nos últimos 7 anos começou a ficar um pouco mais intenso. Esses veranicos começaram a ficar mais de intensidade maior, com mais dias de veranicos. Então, não tinha necessidade de fazer perfil antes. Uhum. Você podia ter um solo com correção só até 20 centímetros, que chovia a cada 2, 3 dias, você não tinha problema nenhum.
Agora, quando a gente começa a ter 15, 20 dias sem chuva, a gente não tem perfil. E quer mais produtividade, então, né? E assim, a gente tá cada vez mais. Quando você tem uma planta com 12 nó e que vai produzir 60 sacos, você não tem uma necessidade hídrica tão grande igual a gente tá tendo planta com 17, 18, trabalhando para ter 20 nó na planta e para produzir 80 sacos. E quando a gente fala de 70 sacos de média, algum lugar tem que ter dado 80, porque algum lugar vai dar 60. Então, assim, por mais que a gente tente uniformizar ao máximo, a gente usa agricultura de precisão, tem os pontos mais críticos. Você tem questão de canto de lavoura que não choveu direito. A gente viu propriedades dentro de Sorriso esse ano que colheu 65 sacos por hectare, mas que teve pedaço da propriedade que colheu 25 sacos. E área de argila. É isso aí. Não, entendido. Beleza. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que ficou aí, graças a Deus. Acho que deu para dar um recado aí, Edgar, né? Acho que a gente finalizando, né, Matheus? Acho que, vamos dizer assim, vale a pena até quem assistiu dar uma escutada de novo, porque ficou várias dicas aí dentro, Edgar, do negócio. Acho que ficou muito legal mesmo, né? Nesse sentido. João, acho que eu vou... Isso, faz um recado final, eu faço e a gente passa a palavra para o Edgar fazer o fechamento. Isso aí, Edgar, então... Cara, eu queria te agradecer, né, de novo, por estar aqui, tá, com a gente. Eu sempre faço, assim, um agradecimento especial para quem vem nos podcasts ou que... Para quem vem na mentoria também, né? Que se expõe, porque você tá hoje se expondo, né, a muitas pessoas, milhares de pessoas que vão te escutar. E eu sempre falo que isso é um ato de coragem, mas não só de coragem de compartilhamento, porque na minha vida eu penso que, como tu falou antes, né, tipo assim, tá com a família e tal, mas um dia chega o fim, né? A gente tem a certeza que a gente um dia vai morrer. Mas a gente compartilhou, porque a gente é um país inteiro aí que, né, sofre e fica feliz junto, porque se todo mundo for mal, acaba que tudo fica mal. E eu queria te agradecer pela oportunidade, primeiro, de você estar aqui hoje com a gente, trocando essas informações, de estar junto com a gente dentro da mentoria, da Recém, dentro do curso e tudo, e estar disponibilizando a tua vida, né? Colocando a tua vida ali como exemplo. Porque hoje eu vejo assim que é aquela história, a gente é exemplo que faz com que pessoas mudem, né? E acreditem que talvez, né? Fazendo diferente, né? Não que seja tudo diferente, né? Mas pelo menos mudando uma parte, isso é importante. E o exemplo, na minha visão, ele é fundamental. Então, te agradecer, né? Assim, em nome da Raiz da Solução e particularmente a gente, que se Deus quiser, essa produtividade junto com o pessoal da consultoria, né? Como a gente fala, não queremos pegar a consultoria de ninguém, junto com o pessoal lá, ajudar, somar forças, né? Nesse sentido, e se Deus quiser um dia, a gente trocar a meta lá, né? E um dia sim, chegar nos 100 sacos por hectare, que eu tenho certeza que o Mato Grosso é possível nesse sentido, desde que comece logo. Então, muito obrigado por tudo aí, né, João? Fica você a palavra e depois o Edgar finaliza pra gente. Edgar, assim, só agradecer primeiramente por ter acreditado na Raiz da Solução, da turma 3, então não é de hoje, né? Sim. E depois ter dado o passo para ter nos dado essa oportunidade também na mentoria. Então a gente agradece duas vezes, uma por ser da nossa turma da Raiz, um raizeiro, e agora por estar na mentoria com a gente e sempre compartilhando informações. Então, para nós é muito gratificante. E a gente sempre comenta que a gente traz para o podcast as pessoas que vão seguindo o nosso caminho, né, Leandro? Tem os mesmos valores. Então, cara, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua família. Manda um abraço pro seu filho, que é muito bacana ver a história de vocês dois. E fica aberto aqui as suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter conhecido pessoas maravilhosas igual vocês, João, Leandro, Matheus. Agradecer a minha família, a Daniele, a Isabela e o Leonardo, que sempre me apoiaram, sempre foram fortes do meu lado para me dar sustento para a gente poder crescer junto. Os colaboradores da Fazenda que me motivam e que me fazem estar aqui e de buscar meu sonho de superar os 70, 140. Então, é muito gratificante poder estar aqui, poder pensar em crescer e poder compartilhar um pouquinho do que a gente acumulou de conhecimento, que a gente correu atrás, que isso possa, de alguma forma, levar conhecimento para alguém. A gente tá aqui é para ajudar, então, para somar. É isso aí, pode ter certeza que vai valer para muita gente, cara. A gente hoje recebe muita mensagem e tal, né? Justamente desse apoio, né?
E eu acho que esse trabalho que todos nós estamos fazendo tá ajudando nosso país, né? Que eu acho que é isso que importa. Beleza, pessoal? Então agora, ó, depois de tanta informação técnica e prática aqui com o Edgar, com o João, gente, agora é nós pegar e ir pro campo, né? E como a gente fala com nossos raizeiros, né? Bora pra lida!